Está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Reflexão de hoje é exatamente a respeito de um tema que vem fazendo com que o próprio governo fique atento à situação em que vive hoje, de acordo com o comportamento que ele tem. Qual é a reflexão que eu faço? As pesquisas, uma a uma, já têm mostrado exatamente o que é que está acontecendo com a avaliação do governo e a avaliação pessoal do próprio presidente Bolsonaro. Essa avaliação está despencando a cada dia pelo comportamento do presidente e também por um motivo que é a sua forma de fazer política, a sua forma de agir. Isso, de fato, realmente tem preocupado já setores do governo e veja que Bolsonaro agora, para tentar salvar essa situação, foi se agarrar com o próprio bispo Edir Macedo, participando de um modo muito esdrúxulo de um culto, de uma maneira muito apelativa para tentar salvar aquele público que lhe dá um suporte. Há um detalhe importante, que é exatamente o fato de que, ao longo desse tempo que a gente tem observado, mês a mês a popularidade do presidente vem caindo. Apesar dos alertas, parece que isso também não está servindo para ele de absolutamente nada. E aí, nós estamos diante da seguinte situação. Hoje, pela pesquisa Datafolha, por exemplo, nós temos um dado que mostra que 38%, olha só, 38% dos que foram pesquisados já rejeitam, né, o próprio presidente Bolsonaro. Esse agora é o percentual que avalia o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, o maior de todos os tempos se comparado aos presidentes anteriores no mesmo período. É muito visível o crescimento da sua reprovação nas classes mais esclarecidas e escolarizadas e que começam a manifestar a sua insatisfação e decepção, inclusive com a expectativa que eles tinham diante da sua eleição. E cresce muito também a reprovação ao presidente entre as camadas mais pobres do país, entre mulheres também e na região Nordeste. Jair Bolsonaro perde a cada dia o apoio dos que votaram nele por apostar na mudança de governo e por rejeitar a candidatura do PT. Tem aquele público que não era o público cativo dele, mas votou nele porque não queria o PT. O detalhe interessante é que agora se trata de um público que, por exemplo, no passado ele já pertenceu a Aécio como contraponto ao PT e que pode migrar no futuro próximo para o próprio João Dória, o Luciano Huck se for candidato, o Sérgio Moro, ou voltar a votar em alguém da esquerda. Porém, a pesquisa tem mostrado também que essa migração não seria algo tão fácil assim, né? Não ocorreria em grande parte, por exemplo, para membros do PSDB, que também continua sem uma avaliação positiva da população, talvez porque não expulsaram ainda Aécio Neves. Nesse meio, há também aqueles que já votaram no PT no passado, se arrependeram e poderão voltar atrás para, de repente, por achar que a mudança foi pior. Sendo assim, por outro lado, quem poderia capitalizar esses votos dos arrependidos, né, de terem escolhido Bolsonaro, mas que não querem, por exemplo, ver o PT voltar ao poder, quem seria? Teoricamente, seria Sérgio Moro. Porém, também Sérgio Moro tem caído em sua popularidade e pelas contradições de sua atuação, pelo que tem aparecido aí nas mensagens do Intercept em relação à sua conduta imparcial como juiz na Lava Jato e por ainda continuar fazendo parte do governo Bolsonaro que puxa Sérgio Moro para baixo, como a gente já falou aqui várias vezes. Talvez Sérgio Moro imagine que permanecendo no governo e tendo Bolsonaro com a sua popularidade despencando, ele possa de repente vir a ser o candidato nesse grupo todo. Será? O certo é que realmente, deixando o futuro um pouquinho de lado e olhando para o tempo presente, Bolsonaro já tem demonstrado nos bastidores a preocupação com os resultados das pesquisas e já toma atitudes perigosas, né? Como reforçar aquele discurso para manter o apoio dos seus eleitores mais radicais, e isso espanta os seus eleitores que podem ser aqueles mais moderados, e agora recorre à Igreja Universal sobre as bênçãos de Edir Macedo, participando de cultos apelativos para tentar segurar o apoio desse grupo que está acostumado muitas vezes na política a dizer amém a tudo aquilo que a igreja prega. Será que isso vai colar? Não sei, o futuro é que vai dizer. Daqui a pouquinho a gente volta com Boa Tarde, Cidadão.